Existe uma situação, quando a gente fala de SQL Server, que acaba sendo bem corriqueira no dia a dia para o DBA, que é a história do usuário órfão. O que é o usuário órfão? De uma forma bem breve, se você quiser saber mais detalhes sobre esse tema login e usuários, eu tenho outro vídeo aqui no canal que eu falo sobre segurança. Basta você pesquisar aqui no próprio canal DBA Onboard e você vai encontrar esse vídeo. Mas basicamente, o login é o que você precisa para se conectar na instância e ele é a nível da instância do SQL Server. E aí o usuário, ele é a nível de base de dados. Então precisa existir uma relação entre login e usuário. Se eu tiver apenas um login, eu só vou conseguir me conectar na instância e dependendo da permissão que esse login tem, eu não consigo fazer nada nas bases de dados. Agora, se eu preciso ter um acesso em uma base de dados específica para escrita e leitura, por exemplo, eu vou precisar criar um login. Aí eu vou lá na base de dados que eu desejo, crio um usuário e na hora de criar esse usuário, eu vou vincular esse usuário àquele login, ok? Então o login é o que tem a senha e o usuário é o que vai dar permissão dentro da base de dados para escrever dados, ler dados, fazer qualquer atividade ali dentro daquela base de dados específica. E aí o que é o usuário órfão? O usuário ele depende de um login para que ele tenha alguma função, ok? Só que o que pode acontecer? Em determinado momento, aquele login ele pode ser excluído, seja por qualquer motivo que o cliente venha precisar, enfim. Talvez alguém ali, não vai mais utilizar, vamos excluir esse login aqui da instância. Só que aquele usuário ele continua criado dentro da base de dados. Nesse momento, nós temos um usuário sem o vínculo com o login, ou seja, a gente no linguajar de banco de dados diz que o usuário é o filho e o login é o pai. Nesse caso, ao retirar o login, esse usuário ele acabou ficando órfão. E aí o que pode acontecer? A gente pode precisar criar de novo esse mesmo acesso. E aí, como eu já tenho o usuário, eu simplesmente vou lá e crio o login com o mesmo nome. E em tese, eu tenho o usuário, tenho o login, ele vai funcionar, certo? Não, não é bem assim. Porque quando a gente tira o login, esse usuário, para ser vinculado àquele login, ele tem o que a gente chama de SID, que é como se fosse um ID de identificação única daquele login. Ele fica registrado lá naquele usuário dentro da base de dados. Como eu excluí e criei um novo, por mais que eu crie com o mesmo nome, o SID desse novo login é outro. Ele foi alterado, foi criado um novo SID. Portanto, aquele usuário ele não consegue identificar qual que é o pai dele, qual que é o login dele, e aí ele continua órfão. E eu vou mostrar para você aqui como que a gente faz para vincular novamente esse usuário com um novo login para que ele passe a voltar a funcionar, ok? Então eu vou mostrar para você aqui criando esse ambiente. Primeiro eu vou criar um login aqui chamado aplique, de aplicação, e vou colocar uma senha aqui, aplique igual. Não faça isso em ambiente oficial, tá? Sempre coloque uma senha forte, não coloque uma senha fácil. Vamos proteger aí o nosso SQL Server. Vou executar aqui, beleza? Criei o login, se eu vier aqui em segurança, opa, logons, vou dar um F5 aqui, eu já posso vir aqui e identificar ele aqui, ó. Login aplique está criado dentro da minha instância. Agora eu vou lá dentro da minha base DB Sistema, que a gente já criou no laboratório anterior. Vou utilizar ela, vou executar aqui, ó. Perceba que está master aqui em cima. Vou mudar o contexto, agora mudou aqui para DB Sistema. Aí dentro dela eu quero criar um usuário chamado Applique e ele vai estar vinculado ao login chamado Applique, que eu acabei de criar aqui em cima, certo? Então eu vou ter um login chamado Applique e dentro da base de dados DB Sistema vou ter um login também chamado Applique e eles vão estar vinculados. Vou executar esse cara. Ok, então já criei ele. Se eu vier aqui dentro da base DB Sistema, Segurança, Usuários, eu já posso visualizar ele aqui também, ó, usuário aplique, beleza? Vou dar duas permissões, vou dar uma permissão aqui para ele. Eu ia dar permissão de Data Reader e Data Write, mas aqui eu vou optar por dar o DB Owner, que daí ele pode fazer qualquer coisa dentro da base. Então eu vou colocar como membro da rule DB Owner o meu usuário aplique que eu acabei de criar. Vou selecionar aqui e vou executar. Beleza, ó, eu vou aqui então dentro da base de dados, segurança, usuários, eu vou dar dois cliques
no usuário Applique, que a gente acabou de criar. Quando eu venho aqui na abinha Geral, olha só o que ele mostra aqui para nós. Ele é um usuário chamado Applique e ele está vinculado a um logon também chamado Applique, beleza? Então, o vínculo que a gente criou ali no script foi criado aqui dentro da base de dados DB Sistema. Agora, o que vai acontecer? Ó? Antes de seguir, deixa eu só conectar aqui. Vou me conectar aqui na instância, Applique, Applique. Beleza, me conectei na instância, vou dar um expandir aqui. Vou tentar aqui abrir a base DB Sistema. Beleza, ele deixou. Vou abrir tabelas. Beleza, ele deixou. Vou ver aqui as views. Ok, as 3 views lá que a gente criou no lab anterior, tá vendo? Então, o acesso com esse login e usuário Applique está funcionando. Se eu quiser executar aqui um select nela, ó, ele deixa fazer certinho porque a permissão foi aplicada lá e está funcionando, ok? Então, eu vou fechar essa conexão. E agora, o que eu vou fazer? Eu vou simular um caso do dia a dia mesmo. Ah, não está mais usando esse usuário, esse login e foi definido que pode ser excluído. Beleza, vou vir aqui, botão de delete ou botão direito excluir. Vou excluir o logon da minha instância chamado applique. Ele vai me dar uma mensagem aqui. Você pode ler essa mensagem, ele vai falar que pode ter alguma coisa vinculada, associada, se você deseja mesmo excluir, vou dar um OK. Ele deu um erro aqui. Provavelmente é porque eu conectei, a conexão ficou aberta, tá? Então, vou clicar aqui, ó. Tá falando que esse cara fez logon. Então, deve ter alguma seção aberta aqui. Vou fazer o seguinte, ó. Vou dar um SP ru2. Vou baixar aqui para o final e vou identificar aqui, ó. Ele tem algumas conexões abertas aqui, ó, com aquele login. Vou dar um kill em todos eles. Como é um ambiente aqui de laboratório, né, de estudos, não tem problema fazer isso. Kill 68. Vou matar os 3. Beleza. E vou voltar aqui e vou tentar excluir ele de novo. Beleza, ó, ele deixou eu excluir então, certo? Excluir o login a nível de instância. Se nós formos lá no database, na base de dados DB Sistema, e dar um F5 aqui, ó, o usuário ele continua existindo, porque eu excluí o logon a nível de instância, beleza? E agora, se eu entrar nele, ele vai estar vinculado ainda? Vou aqui na aba geral e olha só o que aconteceu. Ele até mudou aqui a interface. Tem o nome do usuário chamado applique, mas cadê aquele outro quadradinho aqui embaixo que tinha aqui antes do esquema padrão que falava para qual logon, para qual login da instância ele estava vinculado? Não tem mais. Por quê? Esse cara ficou órfão. Ele não tem mais nenhum vínculo ali com nenhum login dentro da nossa instância. Beleza? Aí o que a gente vai fazer agora? Eu vou criar de novo. Imagina que o pessoal excluiu, era um login ali do pessoal do desenvolvimento, que eles utilizavam para fazer algumas ações no ambiente, não precisou, eles excluíram. Aí depois de um tempo falou, poxa, a gente precisa de novo. E aí já se sabe que tem aquele chamado applique, que era comum, todo mundo usava, tal. Vamos criar ele de novo. O usuário já existe dentro da base. Então eu vou vir aqui e só vou criar o login com o mesmo nome. Em tese, ele vai identificar aquele cara ali, porque é o mesmo nome, e ele vai fazer esse vínculo para nós. Ó. Se eu voltar aqui agora, eu tenho aqui o login applique, e se eu voltar lá no usuário, vamos ver se ele fez o vínculo. Geral, e olha só, ele não faz o vínculo só pelo nome. Por quê? Ele é vinculado pelo SID, lembra? Que é o ID de identificação única na instância daquele login. Então, por mais que eu tenha com o mesmo nome, ele não vai funcionar. Aí, o que eu vou fazer? Existe aqui uma proc interna do SQL, SP Change Users Login. Ela é utilizada para você fazer esse vínculo, refazer esse vínculo. Então, eu estou passando aqui alguns parâmetros para ela. Ó. Eu vou dar um F1 aqui e vou parar nos parâmetros para você ver o que é, o que são esses parâmetros. Ó. Então, eu estou aqui na proc, né? Aí, o primeiro parâmetro dela é o update one aqui, que é que eu quero fazer a atualização, fazer novamente esse vínculo. Tá? Esse cara aqui sempre vai ser fixo update one. Aí, o próximo é qual que é o username, que eu quero fazer esse ajuste. Então, eu coloquei aqui que é o username aplique. E o próximo é o login. Ó. Qual que é o login name que eu quero vincular a esse username que eu desejo fazer esse ajuste.
Importante, eu tenho que sempre estar no contexto da base de dados em questão, né? Então eu vou dar o F5 aqui para ir para o contexto da base DB sistema, a conexão está aberta nela, e aí eu vou executar esse cara. Vou dar um F5, executou o comando com êxito, e agora ao voltar aqui no login, no usuário dentro da base, olha só, a gente refez aqui novamente, ó. Temos aqui o usuário e temos aqui o logon, ok? Vou fazer o seguinte, ó, vou excluir aqui de novo o logon, tá ok, beleza. Ele vai estar órfão de novo. Antes de recriar aqui e ajustar, eu vou mostrar o erro que dá. Deixa eu vir aqui, aplique, aplique. Então, primeiro, eu não consigo me conectar porque o logon aplique ele não existe, beleza? Vou criar ele aqui de novo, ó. Criar ele. Agora eu vou tentar me conectar. Aplique, aplique. Beleza, me deixou conectar. Mas lembra que eu acabei de criar o login. Eu não rodei o update one lá ainda, não rodei a proc para corrigir. Ou seja, existe o logon, existe o usuário, mas eles não estão vinculados. Se eu for tentar abrir aqui pelo login aplique a base DB sistema, eu vou tomar erro, porque eles não estão vinculados, então o SQL entende que esse login aplique não tem permissão nenhuma porque ele não está vinculado a nenhum usuário dentro daquela base de dados, tá? Então era só para mostrar o erro aqui que eu tinha passado na explicação anterior. Então eu vou rodar aqui esse cara de novo, vou ajustar e agora, ó, se eu der um F5 aqui e tentar abrir, agora ele permite, porque eu vinculei novamente o login com o usuário, tá? Então esse é um cenário que acontece bastante, principalmente em ambientes de homologação, ambientes de teste. O pessoal fala, poxa, acontece também quando você restaura um backup. E imagina que você gerou um backup da base e o cliente pediu para atualizar uma base de testes, de homologação. Aí você sobe o backup nesse ambiente de testes. Lá, por mais que já exista o login, ele vai estar com essa ID diferente. Então, quando você restaura o backup, para fazer o vínculo de novo, você vai precisar rodar aqui esse comandinho aqui do sp change users login, atualizando aí, fazendo o vínculo novamente entre o usuário e o login.